Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu tema preferido. Hoje eu vou fazer uma breve introdução para vocês sobre o tema de compatibilidade matrimonial na astrologia védica. Você conhece o sistema de compatibilidade matrimonial da astrologia védica? A escola védica de astrologia tem uma maneira muito específica e única e especial de aferir a compatibilidade matrimonial de casais. E quando eu falo de casais, se refere tanto a casais que são homem com mulher, que são os casais héteros, serve tanto para casais de homem com homem, que são os casais gays, assim como para casais de mulheres com mulheres, que são os casais lésbicos. A astrologia védica não faz asepsia de orientação sexual, muito embora existam alguns infiltrados dentro da astrologia védica que vão dizer que não, que a compatibilidade matrimonial da astrologia védica só serve para casais héteros, que não serve para nenhum outro contexto mais. Em nenhum outro contexto funciona essa técnica, só funciona quando é com homem com mulher. Quando é homem com homem, não funciona. Quando é mulher com mulher, não funciona. Será mesmo, meu caro? Então assista este módulo até o fim para você ver se isso é realmente verdade. Se você está caindo de paraquedas na astrologia védica agora, você já deve estar familiarizado com a astrologia e com o tópico de compatibilidade amorosa, só que de acordo com a visão da astrologia ocidental. Então, a primeira técnica de compatibilidade matrimonial que as pessoas que são novatas na astrologia védica normalmente pensam vai ser a sinastria. Então, a compatibilidade matrimonial na astrologia védica não tem nada a ver com sinastria, muito embora também se use a sinastria dentro da astrologia védica. Então, a sinastria é uma técnica em que nós calculamos o mapa da primeira pessoa que está se relacionando com a segunda pessoa. Então, nós calculamos o mapa da primeira pessoa e da segunda pessoa e colocamos um em cima do outro para ver como é que eles se encaixam. Então, a sinastria, como eu falei, ela é uma técnica tanto utilizada na astrologia ocidental como na astrologia védica. Só que a sinastria não responde de maneira clara e objetiva e de maneira pontual se um relacionamento vai dar ou não vai dar certo. A técnica que vai dizer se um relacionamento vai dar ou não vai dar certo de uma maneira objetiva e pontual são o que na astrologia védica nós chamamos de os 8 critérios de compatibilidade matrimonial. E este conjunto de 8 critérios são conhecidos em sânscrito como Ashta Kuta Milan. Então vamos desmembrar essa expressão, Ashta Kuta Milan. Ashta do sânscrito significa 8 e Kuta significa critério ou aspecto. E Milan significa casamento, compatibilidade, aliança, união. Então, unindo a expressão Ashta Kuta Milan, são os 8 critérios de compatibilidade matrimonial. E essa técnica, ela é, como eu falei, específica e própria da astrologia védica. Então isso significa que
Para você calcular essa técnica, você precisa utilizar o seu mapa védico sideral. Não tente utilizar esta técnica utilizando o seu mapa ocidental tropical. Ao longo do módulo, você vai ver que isso vai ser impossível. Então, as pessoas que estão caindo de paraquedas na astrologia védica, a única referência que elas normalmente têm de astrologia é a astrologia ocidental, que utiliza a sinastria. Só que a sinastria, o encaixe de um mapa no outro, ela responde por aspectos mais subjetivos do relacionamento. Ela responde por aspectos mais cotidianos do relacionamento, para detalhes do relacionamento. O que é válido, a sinastria, você encaixar um mapa em cima do outro, é válido, só que a sinastria não responde de maneira objetiva se um relacionamento vai pontualmente dar certo ou não. Ela trabalha com muitas variáveis e o astrólogo, assim como o consulente, quando recebe uma consulta utilizando sinastria, são muitas variáveis, são muitas caídas, muitos detalhes possíveis, mas não tem um diagnóstico pontual se vai dar ou se não vai dar certo. Assim, no final do dia é exatamente essa sensação que a técnica de sinastria passa. E quem também tem mais um pouco de experiência com a astrologia ocidental pode também estar familiarizado com uma outra técnica de compatibilidade matrimonial chamada o mapa composto de pontos médios. Aí tem também o mapa composto de Davidson. Só que o mapa composto de pontos médios é uma técnica que, igual à técnica de sinastria, é uma técnica que ela não responde de maneira pontual se um relacionamento vai dar ou não vai dar certo. O mapa composto de pontos médios ou o mapa composto de Davidson, é uma técnica que vai basicamente medir o ponto médio entre os planetas. Então, quando um astrólogo fornece o mapa composto de pontos médios e o cliente recebe uma leitura de mapa composto de pontos médios, são muitas variáveis, são muitos detalhes, são muitas caídas possíveis, mas não dá um diagnóstico claro, objetivo, concreto, um diagnóstico franco, um diagnóstico mais analítico sobre se um relacionamento vai dar ou não vai dar certo. Então, quando o astrólogo utiliza sinastria, mapa composto de pontos médios, no final da consulta, nem o astrólogo tem uma visão precisa se aquele relacionamento daquele cliente vai dar ou não vai dar certo de maneira pontual. E se o astrólogo não tem uma visão nítida, é óbvio que o consulente que menos entende de técnicas de astrologia vai ficar com a sua visão esclarecida sobre se ele deve investir ou não no relacionamento dele. Então, os 8 critérios de compatibilidade matrimonial da astrologia védica, que é o Ashtakuta Milan, é uma técnica poderosa e que vai preencher esta lacuna que fica faltando. Então, essa técnica, os 8 critérios de compatibilidade, é a técnica que vai dizer de uma maneira bem clara e objetiva e pontual se um relacionamento vai dar ou não vai dar certo. Então, através dessa técnica e do prognóstico que ela fornece para você e para o seu cônjuge, para o relacionamento em que você está inserido, através do prognóstico dessa técnica, é possível sim você ter uma visão profunda do destino do seu relacionamento. E a partir deste prognóstico você poderá ou não continuar investindo neste relacionamento. Muito importante ressaltar que a astrologia védica tem uma fama
de ser um sistema de astrologia que ele é muito focado na Lua. Então, quantas vezes você já não ouviu esse tipo de chavão em torno da astrologia védica, de que na astrologia ocidental o signo mais importante é o signo do Sol, e na astrologia védica é o signo da Lua, é uma astrologia lunar, é uma astrologia feminina. E na astrologia védica se utiliza os 27 nakshatras, que são o zodíaco lunar. Então é por isso que o signo da Lua é o mais importante. Não é necessariamente verdade isso, mas quando se trata sobre a compatibilidade matrimonial da astrologia védica, este chavão de que a Lua é o astro mais importante da astrologia védica realmente faz jus, porque os 8 critérios de compatibilidade, Ashta Kulta Milan, eles são sim focados na Lua. Então, tudo que você vai precisar saber para calcular a compatibilidade matrimonial entre você e o seu cônjuge vão ser a sua lua natal e a posição do signo zodiacal sideral da sua lua natal, a posição do nakshatra da sua lua natal. E o nakshatra da lua natal na astrologia védica é chamado de Jamna Nakshatra, porque todos os astros, eles estão posicionados em algum nakshatra, o seu ascendente, o seu sol, sua Vênus. Só que para o contexto de compatibilidade matrimonial, o nakshatra da lua é o mais importante de todos. Ele é o mapa, é o nakshatra que se deve prestar atenção. Então é por isso que ele ganha esse nome especial de Jamna Nakshatra, que significa literalmente nakshatra de nascimento. Então, dizia eu que o que você precisa saber é da posição da sua lua, do signo da sua lua e do nakshatra da sua lua, assim como a posição da lua natal do seu cônjuge, o signo lunar do seu cônjuge e o nakshatra lunar do seu cônjuge. Especificamente a posição das luas no mapa D1, que é o ponto de partida. O Jamna Nakshatra é a posição do nakshatra lunar de acordo com o mapa divisional 1. Ou harmônico 1, ou simplesmente o mapa natal. É deste mapa que a técnica faz o seu ponto de partida. Ai, Lucas, então essa é uma técnica que se trata de compatibilidade matrimonial, mas eu sempre ouvi dizer que a Vênus rege o casamento. Então, pelo fato de que a Vênus rege o casamento, não poderia eu considerar essa técnica também para a relação entre as Vênus, entre eu e o meu cônjuge? Não, você não pode fazer isso. A técnica de Ashta Kulta Milan, compatibilidade matrimonial, é focada na Lua e não em Vênus, e não no nakshatra de Vênus. Ai, Lucas, mas a vida inteira eu assisti vídeos e li livros de compatibilidade de signos, e esses signos são sempre baseados no signo solar. Então não poderia eu aplicar essa técnica para o meu signo solar e o meu nakshatra que está posicionado o meu sol e também o signo solar e o nakshatra solar do meu cônjuge? Não. Você não deve fazer isso. Como eu falei, a técnica de compatibilidade matrimonial da astrologia védica, Ashta Kulta Milan, é baseada na posição da Lua. O Sol não tem nada a ver com isso. Então, isso serve para todos os outros planetas. Ela é só aplicável
para as luas, os signos lunares e os nakshatras lunares das duas pessoas envolvidas. É tudo o que você precisa saber. Não tem nada a ver com o Sol, nada a ver com Mercúrio, nada a ver com o ascendente, com Vênus, com Marte, com Júpiter, com Saturno, com Rahu, com Ketu. Você não precisa saber de nada disso. A técnica de compatibilidade matrimonial da astrologia védica é única e exclusivamente aplicável para a Lua. Então, isso é um estímulo para você fazer um raciocínio lógico aqui. Quando você está conhecendo uma pessoa, a primeira coisa que você deve olhar no mapa da outra pessoa não é o signo ascendente dela, não é o signo solar dela. E é muito difícil fazer esse exercício porque as pessoas vêm da astrologia ocidental e elas já estão adestradas em acreditar que a vida começa e termina no signo solar. Então, quando elas vão no piloto automático, elas imediatamente olham para o signo solar da pessoa e vê se o signo solar da outra pessoa é compatível com o dela. E não é isso o que mede a compatibilidade. Está errado, o caminho está errado. Quando você está conhecendo uma pessoa e você quer investigar o potencial de matrimônio entre você e aquela pessoa, você deve olhar a lua da pessoa. O signo lunar da pessoa e o nakshatra lunar da pessoa. Isso é de essencial importância na compatibilidade. Signo ascendente para compatibilidade matrimonial é secundário. Signo solar para compatibilidade matrimonial é secundário. Signo de Vênus é secundário. Assim como essas outras coisas, como sinastria, mapa composto de pontos médios, é secundário. Então, na astrologia védica, o que é essencial é o prognóstico do Ashtakuta Milan, dos 8 critérios de compatibilidade. Então, é por ele que você deve se guiar primordialmente. Então, se o prognóstico for ruim no Ashtakuta Milan, não adianta. Você pode ter gostado do mapa da pessoa, você pode ter gostado da sinastria, você pode ter gostado do mapa composto de pontos médios entre você e aquela pessoa. Mas se pelos 8 critérios de compatibilidade, o Ashtakuta Milan está dizendo que o prognóstico é negativo, não adianta. Embora os 8 critérios de compatibilidade sejam aplicáveis tanto para casais héteros como para casais homossexuais, pelo fato de que eu sou gay e que eu estou num relacionamento há basicamente 8 anos com o mesmo homem, e então eu tenho experiência em relacionamentos do mesmo sexo, em relacionamento homossexual. E eu nunca tive relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, com uma mulher. Nunca tive relações sexuais com mulheres, eu nunca tive assim, uma atração romântico-sexual física com mulheres. Então, ao longo do módulo, eu vou utilizar exemplos basicamente de casais homossexuais. Então, para explicar cada um dos critérios, eu vou utilizar de maneira prioritária casais homossexuais. E assim, de maneira dicotômica, os casais homossexuais são divididos entre ativos e passivo. O ativo é o penetrador no relacionamento e o passivo é o que é penetrado no ato sexual. Mas só que a polaridade entre ativo e passivo é uma polaridade que ela vai muito além do sexo. Ela tem uma conotação física, ela tem uma conotação doméstica, psicológica, emocional e até mesmo social e espiritual. Eis aqui o índice para você conseguir navegar neste módulo. Este módulo sobre compatibilidade matrimonial, ele vai ser dividido em 10 partes. Então, a primeira parte, nós vamos falar sobre a introdução aos 8 critérios de compatibilidade, que a primeira parte é este vídeo que você está assistindo nesse momento. Esse vídeo é a primeira parte, nós já estamos fazendo a introdução.
E na segunda parte, nós vamos falar sobre o tutorial, utilizando o programa mais importante de astrologia védica, o Jagannatha Hora, para calcular Ashta Kutta Milan, os 8 critérios de compatibilidade. Na terceira parte, nós vamos falar sobre o primeiro Kutta do conjunto de 8 Kuttas, de 8 critérios. Então, na terceira parte, nós vamos falar sobre o primeiro critério de compatibilidade, que é inclusive o critério que tem a pontuação mais baixa. E se chama compatibilidade de casta dos signos das luas. Na literatura védica, este critério se chama Varna Kutta. Os 12 signos na astrologia védica são divididos em 4 castas, que são a casta dos sacerdotes, dos militares, dos burgueses e dos servos. Então, dependendo de que tipo de casta sua lua pertence, vai gerar um tipo de atração ou repulsão para com a outra pessoa. Na parte 4, nós vamos falar sobre o segundo critério de compatibilidade, que ele é um pouco mais denso, ele tem um pouco, a pontuação dele é maior do que a compatibilidade de castas. Esse se chama compatibilidade de controle do animal dos signos das luas, conhecido na literatura védica como Vaishya Kutta. E os 12 signos, eles são catalogados como sendo animais. Então, existem animais que são quadrúpedes, animais que são bípedes ou humanos, animais que são aquáticos, selvagem ou inseto. Então, dependendo do signo sideral que a sua lua ocupa, vai haver um animal, e aquele animal vai gerar um tipo de controle ou de aversão em relação ao animal da outra pessoa. Na parte 5, nós vamos falar sobre o terceiro critério, que é a distância entre os nakshatras das luas, que é o que se chama de Dina ou Tara Kutta. Então, os 27 nakshatras, eles são divididos em 3 terços, e cada terço tem 9 nakshatras. Então, de acordo com a sua posição do seu Jamna Nakshatra, ele vai gerar uma distância ou um aspecto em relação ao Jamna Nakshatra do seu cônjuge. Isso vai gerar uma atração ou uma repulsão. Na parte 6 do módulo, nós vamos falar sobre a compatibilidade sexual entre os nakshatras das luas, que é conhecido como Yoni Kutta. Então, cada um dos 28 nakshatras nesse critério sobre Yoni Kutta, nós vamos trabalhar com 28 nakshatras, incluindo Abhijit. Eles são divididos em 14 pares, e cada par tem um animal, que é um totem ou um Yoni, e aquele Yoni gera um tipo de atração ou de repulsão em relação ao totem ou Yoni da outra pessoa. Na parte 7, nós vamos falar sobre a compatibilidade do dispositor dos signos das luas, que é chamado de Graha Maitram. Então, cada um dos 12 signos tem um planeta regente, ou um Graha regente, que ele vai ser o dispositor do seu signo lunar. Então, aquele dispositor vai ter ou uma relação de neutralidade, de amizade ou de inimizade com o dispositor do signo lunar da outra pessoa. Na parte 8, nós vamos falar sobre a compatibilidade de tribo dos nakshatras das luas, que é conhecido como Gana Kutta. Então, os nakshatras são divididos em 3 tribos ou ganas, que são os divinos, humanos ou canibais. Então, dependendo da sua tribo, ela pode gerar uma atração ou uma aversão em relação à tribo da outra pessoa. Na parte 9, nós vamos falar sobre a distância entre signos das luas, que é chamado de Rashi ou Bha-Kutta. E este é considerado o segundo critério mais importante da compatibilidade matrimonial.
E este critério ele basicamente vai aferir a distância entre as luas das duas pessoas envolvidas. Essa distância vai gerar um aspecto que vai gerar uma vibração numérica e ela pode ser considerada benéfica ou maléfica para a outra pessoa. E na parte 10 nós vamos falar sobre o último critério e que é considerado o critério mais importante. É o critério que é um divisor de águas para a compatibilidade matrimonial, que se chama compatibilidade de Nadi e Dosha dos nakshatras das luas. Essa compatibilidade de Nadi e Dosha tem tudo a ver com fisiologia. Então é como se fosse uma compatibilidade fisiológica entre as duas pessoas envolvidas. O nome em sânscrito desse critério se chama Nadi Kuta. Então, basicamente, os 27 nakshatras, eles são divididos em 3 nadis, que são canais de energia. Pingala, Ida e Sushumna. E cada um dos 3 nadis tem relação com um dosha do Ayurveda, que são Vata, Pitta e Kapha. Então, dependendo de qual é o seu nadi e o seu dosha, ele pode gerar atração fisiológica ou repulsão fisiológica em relação ao nadi e o dosha da outra pessoa. Então, quando gera atração e compatibilidade entre nadis e doshas, é uma relação saudável, e quando a incompatibilidade de nadis e doshas se torna uma relação patológica. Então, eu sugiro que você assista aos outros 9 partes desse módulo de compatibilidade matrimonial. Eu espero que esta introdução tenha aguçado a sua curiosidade e o interesse de mergulhar a fundo no seu relacionamento e que você, através desse módulo, você possa ter uma visão mais objetiva, uma visão mais clara do futuro do seu relacionamento, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar e vejo vocês na parte 2. Tchau!